Na Alemanha, um imigrante islâmico esfaqueou várias pessoas numa praça. Esta foto representa tudo aquilo que está errado na Europa. Um polícia imobilizar a vítima, um político conservador, enquanto o terrorista islâmico o esfaqueia pelas costas. O multiculturalismo e a imigração islâmica descontrolada são uma ameaça mortal aos nossos países. Ou a União Europeia começa a deportar esta gente agora, ou será tarde demais. E a nossa história ficará manchada de sangue. Os meninos que brincam com armas de brinquedos simulando guerras e combates, não irão se tornar adultos violentos como alguns temem. Na verdade, temos comprovações de que a política de tolerância zero, que muitos pais e escolas impõem aos meninos, ao proibir toda brincadeira considerada violenta, e acabar com qualquer brinquedo que lembre armas, acaba obtendo um efeito inverso ao desejado. Os meninos se tornam mais hostis, mais agressivos. Sem dúvida porque perderam toda a esperança de que jamais serão compreendidos pelos adultos. A Shift Away from Zero Tolerance Will Improve School Discipline, Ted Vachel. Mais do que brincar de guerra, os meninos brincam de salvar seus amigos e defender os feridos. Eles não exaltam a carnificina nem se exultam pelo massacre, mas são jovens se constituindo com base nas noções de coragem e de sacrifício. Eles se esforçar para experimentar as emoções dos comportamentos humanos mais extremos, enfrentam e superam seus medos para permanecer fiéis aos seus companheiros de luta. Meninos brincam para desenvolver as virtudes para quando se tornarem adultos. E as brincadeiras são uma forma de aprendermos funções necessárias para a vida adulta. Psychometric Analysis of a Postulated Set of Evolved Human Motives. Robert Alger. O meninos que brinca de guerreiro está aprendendo seu papel de defensor para quando os perigos se abaterem sobre sua esposa e seus filhos. Na brincadeira ele aprende a lidar com a adversidade, e as adversidades são uma parte importante da experiência masculina. Mas adversidades vão além da questão física. Elas fornecem um paradigma para o entendimento da nossa própria existência. Em ordem de conhecer a mim mesmo, preciso conhecer as coisas que não fazem parte de mim e aquelas que estão em alguma medida contra mim, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Meninos precisam de limites psíquicos para os guiarem e até mesmo alocar ou projetar de forma imaginária um inimigo, muitas vezes personificando um monstro, que é uma forma de libertar-se das ansiedades ao alcançar vagamente o desconhecido. Childhood and Society, Erik Erikson. O fato de meninos adorarem se enxergar como heróis e sempre tentando usar qualquer objeto como se fosse uma espada, é o princípio masculino para o autoconhecimento e teste de suas virtudes. Brincadeiras de imaginação simples como pensar que o chão da sala de casa é feito de lava e está pegando fogo, de forma que ele precisa pular sobre cada móvel para pode se locomover, também faz parte desse treino bem típico masculino. Talvez isso leve muitas mães à loucura, com pequenos garotos quase destruindo a casa, mas esse tipo de brincadeiras faz parte de uma característica dos meninos que os prepara para a vida adulta. E esse treino natural é resultado de que os meninos possuem muito mais imaginação que as meninas, Greater Male Variability and Creativity, a Latin Variables Approach, Maciej Carvous. Outro fator que preocupa muitas mães está no fato dos seus filhos desenharem cenas de violência entre guerreiros e dragões, por exemplo. Elas pensam que eles estão sendo anormalmente violentos, entretanto isso é a expressão de um desejo masculino de derrotar o mal. Esse tipo de desenho recreativo ensina ao menino reconhecer que o mal existe, mas que ele pode ser derrotado. É comum que as meninas desenhem imagens coloridas de bichinhos, flores, árvores, em imagens paradas em um nível grande de detalhamento. As pessoas usam roupa, possuem cabelos, olhos e expressões. Em contraste com os desenhos dos meninos que são os famosos homens palitos sem olhos, sem roupa, sem expressão, porém em cenas de ação em um momento de mudança drástica, como um herói matando um dragão ou monstro. A escolha do que desenhar é importante para a criança e diz algo importante sobre ela. Por isso que os desenhos de meninos e meninas são diferentes. Meninos gostam de criar narrativas heroicas por meio dos seus desejos e não há nada de errado nisso. Entretanto, é comum que muitas mães em casa e professoras nas escolas recriminem os desenhos dos meninos e queiram que eles desenhem o mesmo que as meninas, sem entender as diferenças. Não digo que a culpa seja apenas dos professores, eles normalmente não são ensinados sobre essas diferenças, ao contrário, eles aprendem que quando uma criança de 6 anos desenha, o desenho deve ter olhos, boca, roupa, cabelo, e que quando essas características não estão presentes, a criança deve ser corrigida. A suposição subjacente não explícita é a de que só há uma maneira de uma criança fazer um desenho, ele deve ser cheio de cores e detalhes.
Meninos geralmente não desenham dessa forma, e acabam escutando que devem desenhar outras coisas, de outras formas. Já vi meninos felizes mostrando os desenhos para as mães e sendo repreendidos por retratarem uma cena violenta. Por que você não desenha uma coisa bonita? É dito pelas mães. Olha o desenho da sua irmãzinha, que lindo. Faz como ela. Uma consequência é afastar os meninos das artes visuais, ou fazer com que pensem que o modo certo de se comportar é fazendo o que uma menina faz. Em muitas pesquisas como Gender Typicality in Children's Art Development, a Cross-Cultural Study, descobriu-se que em todas as culturas pesquisadas, as meninas têm mais chance de desenhar flores e bichinhos, usando muitas cores, enquanto meninos desenham cenas de ação usando menos cores. Não há diferença na habilidade para o desenho, apenas no conteúdo dele. Mas por que isso? Humanos possuem dois aparelhos visuais em nossa mente. Um deles é dedicado às cores, detalhes e texturas. Outro é dedicado à velocidade e direção. As pesquisas sugerem que mulheres possuem mais recursos no aparelho especializado em cores, detalhes e texturas, enquanto os homens têm mais no aparelho para velocidade e direção. E isso se reflete no que meninos e meninas gostam de desenhar. Tem havido um processo de feminilização, principalmente nas escolas, sobretudo nos primeiros anos da educação infantil. O resultado é que a perspectiva feminina virou regra de tal forma que até os desenhos dos meninos acabam sendo recriminados. Precisamos ajudar os meninos a desenhar o que eles querem, e às vezes umas poucas linhas de vento para demonstrar que um carro está rápido ou heróis correndo são suficientes para deixar um menino feliz. Nas brincadeiras aprendemos a nos tornar homens. Ô pessoal da economia, digam-me uma coisa: o que vai impedir o Galipolo, quando entrar no BC, de abaixar os juros na canetada? E caso ele faça isso, o que vai impedir a inflação de explodir como uma bomba nuclear? E se a inflação explodir, como vai ser controlada novamente? Tenho essas dúvidas a sério. Desde que comecei a acordar antes das 5h30, os resultados dos meus esforços começaram a acelerar drasticamente. Sem contar que o dia ficou muito mais longo. E você também acorda antes do galo? Gosta disso? Bom dia! Os Estados Unidos anunciaram uma proposta de cessar-fogo na faixa de Gaza que inclui a libertação de alguns reféns de forma faseada, mas em nenhum momento os Estados Unidos pediram o fim do Hamas como entidade governativa na região, com Israel respondendo hoje essa proposta, dizendo claramente que só irá parar quando o Hamas for completamente destruído. Temos de lembrar que a Constituição do Hamas proíbe negociações de paz com Israel, dizendo claramente que o objetivo daquele grupo terrorista é a destruição do Estado israelense e a fundação de um califado islâmico na região. Por isso, enquanto o Hamas existir, será impossível haver paz entre a faixa de Gaza e Israel. O verdadeiro escritor, em qualquer época em que viva, não se preocupa em pertencer à literatura contemporânea. Para o verdadeiro escritor, literatura contemporânea é aquela que ele faz. Nicolás Gomes Dávila. Acompanhando os desdobramentos da condenação do Trump, fica claro que eleitores americanos de todos os lados não gostaram. A ação do juiz democrata condenou também o próprio juiz por ter agido com parcialidade, semelhante aos juízes brasileiros. Mas lá a justiça é um valor de base comum aos eleitores. Na opinião pública, isso deve expor e isolar ainda mais o Biden, o Deep State, e a extrema-esquerda na mídia e dentro do Partido Democrata. Repita comigo. Eu não dou conta de lutar e proteger meus próprios interesses, então preciso de alguém para cuidar de mim. Pronto. Ao menos seja honesto ao defender o Estado. Eu não suporto hipocrisia, mas viver na fraqueza assumida é um direito seu. A família Soros parece realmente determinada a impedir a volta de Trump à Casa Branca. Alexander Soros, filho de George Soros, declarou: os democratas devem se referir a Trump como um criminoso condenado em todas as oportunidades. A repetição é a chave para uma mensagem bem-sucedida e queremos que as pessoas lutem com a noção de contratar um criminoso condenado para o trabalho mais importante do país. Alexandre de Moraes mandou prender 2 pessoas que supostamente estavam ameaçando sua família. Ele pode fazer isso? Não, a legislação brasileira não permite. É ilegal a prisão dos 2 supostos ameaçadores? Sim. O caso será acobertado e o xerifão nacional continuará abusando do poder? Sim. Da série de Xerife a Carrasco, é nós na fita. O empresário Luiz Marcelo Antônio Ormond foi encontrado em avançado estado de decomposição em seu apartamento, na zona norte do Rio de Janeiro, em 20 de maio. Júlia Andrade Catermol Pimenta, namorada do empresário, é a principal suspeita do crime e está foragida.
Ela é acusada de ter envenenado um brigadeirão entregue a Ormond. Julia ainda teria enviado mensagens do celular dele para enganar amigos e familiares sobre seu paradeiro. Vergonhoso. Na OMS, Brasil vota contra uma resolução que exigia a liberação dos reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas, e condenava o uso de instalações de saúde pelos terroristas. O descondenado Lula deixa claro que está cada vez mais alinhado ao Hamas. O Brasil votou junto com todas as ditaduras e estados promotores de terrorismo do mundo. As forças armadas ucranianas parecem ter lançado seu primeiro ataque à região de Belgorod, na Rússia Ocidental, utilizando armas fornecidas pelos Estados Unidos, com imagens parecendo mostrar o lançamento de pelo menos 8 foguetes de um M142 HIMARS ao sul de Volchansk, seguido por defesa aérea. Cerca de 40 explosões ouvidas em Belgorod. A defesa aérea russa está ativa neste exato momento. Belgorod é o oblast que faz fronteira direta com o oblast ucraniano de Kharkiv. Os Estados Unidos haviam autorizado Kiev a iniciar ataques com seus mísseis. Agora tudo está em jogo e Durante esta noite a Rússia lançou cerca de 50 mísseis e 50 drones iranianos contra cidades ucranianas. Os civis e as crianças em particular são as que mais sofrem, deixando marcas que podem ficar por toda a vida. A decadência de uma literatura começa quando seus leitores não sabem escrever. Nicolás Gomes Dávila. Isto explica muita coisa. Dentre os soldados ucranianos que foram libertados ontem na troca de prisioneiros com a Rússia, 19 tinham sido capturados na Ilha das Cobras no primeiro dia da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022. Ficaram famosos por essa troca de mensagens. Moskva, aqui há um navio russo de guerra. Sugiro que baixem as armas e se rendam, caso contrário abrirei fogo. Ucraniano. Devo dizer para o navio russo ir CF@D3R. Só para garantir. Aumentando o volume do rádio. Navio russo, vá CF@D3R. A Ilha das Cobras foi ocupada pela Rússia, mas foi libertada pela Ucrânia alguns meses depois. Com relação ao navio russo, o Moskva, foi afundado pela Ucrânia 2 meses depois dessa troca de mensagens. Os resultados vieram ruins. O que podemos fazer para melhorar? Só mudar aqui. Falamos que caiu. Dá merda não? Ninguém vai reclamar, confia.